Olá, como vão todos? Como vão todas? Hoje eu quero falar sobre fluxo da vida. Bom, o meu trabalho está sempre baseado em todas as experiências e estudos que eu já fiz até os dias de hoje e continuo fazendo, né? Então é inevitável que quando eu converse com vocês, eu traga sempre algo da construção desse conhecimento em mim, de forma orgânica. Talvez por isso eu queira falar um pouco sobre isso hoje. Na medicina chinesa, uma grande paixão minha, claro, vocês já devem ter percebido. Na medicina chinesa, eles entendem o funcionamento da fisiologia energética do corpo do humano baseado em movimentos da natureza. Eles observavam a natureza e, a partir das observações profundas sobre a movimentação da natureza, eles passaram a fazer relações com o funcionamento do corpo do humano. Então, por exemplo, na medicina chinesa, a gente estuda os 5 elementos ou 5 movimentos: fogo, terra, metal, água, madeira. Cada um desses elementos contempla aspectos da natureza em nós, no humano. Muito bem. Aí a gente vai estudar como é que eles se processam, como é que eles transitam no corpo, como eles se relacionam e como é que é a manifestação deste funcionamento no corpo, assim como a gente também observa na natureza. Por que eu trouxe esse conhecimento, né? Falar de natureza, de 5 elementos, por que eu estou falando sobre isso? Para a gente poder olhar para o fluxo, para o movimento da vida, a gente precisa olhar para as relações que são estabelecidas no nosso dia a dia, no nosso fazer, no nosso ser, né? Cada elemento da natureza contempla a sua essência. Assim é para nós também. Cada um de nós contempla uma essência. Somos diferentes uns dos outros. As árvores são diferentes umas das outras. Até dentro da mesma classe, por exemplo, das macieiras, elas têm características semelhantes, que as deixam na classe das macieiras, mas elas têm diferenças, nuances entre uma e outra, que dirá de outras frutas, né? A macieira para a mangueira e assim vai. O tronco de cada uma vai contemplar uma característica diferente e assim é em nós. Nós carregamos características dos nossos ancestrais, físicas, biológicas, dentro do sistema que vivemos, fisiológico energético, o sistema como um todo, não é? Então, não existe certo e errado. Precisamos olhar para dentro. Eu tenho trazido muito isso nas minhas conversas, né? Até porque o propósito destas conversas tem a ver com reflexão, com autoconhecimento, com conhecimentos, né? E para a gente conhecer, a gente precisa fazer mergulhos. Às vezes são mergulhos um pouco mais profundos, outros mergulhos um pouco mais superficiais, mas não deixam de ser mergulhos, né? Conhecimento implica mergulho. E para que a gente chegue num conhecimento de nossa essência, a nossa característica, né? De como é que é o nosso tronco, né? Fazendo aí uma metáfora com a árvore, né? Como é que é o nosso tronco, como é que é a característica das nossas folhas, como é que a gente expande,
Para que a gente tenha conhecimento sobre isso, precisamos observar, nos observar. Assim, não tem o certo e errado, mas existem excessos, existem deficiências, estagnações. Os excessos, as deficiências trazem doenças. As estagnações trazem dor, sofrimento. Assim é na medicina chinesa, assim é na nossa vida, no nosso cotidiano, né? Então, é aquela coisa assim, né? Ah, bebe bastante água que faz bem. Faz bem. Mas se for em excesso, talvez não faça tão bem. A água, a mesma água que traz benefícios para as plantações, para os animais, para a vida, na natureza e em nós, é a mesma água que inunda, que traz morte, que afoga, destrói plantação. A falta desta mesma água traz a seca, traz morte. Então, quando a gente olha para o fluxo, precisamos cuidar do todo. Se ficamos muito olhando apenas, exclusivamente para nós, deixamos de contemplar nós mesmos, neste todo maior, que tem a ver com a natureza, com os outros seres. Cada detalhe é importante nestas relações que estabelecemos. Como sou eu comigo mesma, mas como sou eu na relação com os outros, na relação que eu tenho com a própria natureza, que traz para mim nutrição, benefícios. Qual é a minha responsabilidade? Essa é a pergunta que eu tenho aqui hoje. Qual é a minha, a de vocês? Qual é a nossa responsabilidade de estarmos vivendo neste mundo, cobrando um fluxo de vida que seja próspero e feliz? E cobramos isso: eu quero ser feliz, eu quero ser próspera, eu quero ter dinheiro. Ok, não tem problema nisso, não, de maneira alguma. A questão está em como é que eu faço, como é que eu planto. Se eu quero colher estas coisas, como que é a minha plantação? Lembra que eu já falei num vídeo sobre quando eu planto sementes de maçã, então terei uma macieira, mas se eu plantar semente de maçã, eu não vou colher manga? É mais ou menos isso, né? Se eu desejo felicidade, prosperidade, eu sempre faço assim, né? Assim, se eu desejo isto, aquilo outro, ok, como é que eu faço com o que eu já tenho hoje e como é que eu observo a qualidade do meu solo, que características do meu solo tem para receber determinadas sementes, né? Será que para receber algumas sementes eu preciso preparar diferente o meu solo? Quando eu falo da natureza, eu sempre consigo trazer, metaforicamente, né, desta forma mais simbólica, eu consigo trazer para a minha vida, né? Como é que eu cuido aqui dentro de mim, do meu solo, das minhas raízes? Como é que eu cuido para poder prosperar, ser feliz? É uma responsabilidade e tanto. É um exercício olhar o particular e o todo. A responsabilidade de cada detalhe na relação com o todo. Inclusive, recentemente, ilustrando aqui, que me veio aqui à cabeça agora, estudando com colegas queridos, estudávamos o filme Ponto de Mutação, um filme antigo, a beça, mas que falava de coisas lá, 20 anos atrás, de coisas que estamos estudando hoje, aprofundando hoje. Tudo está em relação. E eu aqui, finalizando esse vídeo, desejo profundamente que vocês que estejam me ouvindo possam, de pouquinho em pouquinho,
acompanhar esta reflexão do pequeno para o grande, do simples para o complexo. E quem sabe, daqui a um tempo, os frutos sejam de fato formosos, prósperos, mas precisamos olhar hoje. Que tal? Um abraço para vocês, viu?